Um dos principais ganhos que nós tivemos aí na jornada desse ano da escola foi compreender que nós não tínhamos uma ciência para estudar o digital. Quando a gente abraçou os canadenses, nós fomos buscar lá os canadenses, né, 1950, 55, 60, né, eles criaram, né, os pesquisadores canadenses criaram uma escola de Toronto, que depois virou a Escola Canadense de Comunicação. Então era uma abordagem de comunicação, eles analisaram as mudanças de mídia no passado, né, com um foco muito específico na comunicação, nas mudanças que as mídias promovem na subjetividade humana, né, e a partir da subjetividade humana, mudanças que podem acontecer na sociedade. Então era um viés muito específico dentro dessa visão. Na sequência dos estudos dos canadenses, o Pierre Levy, né, nos 2 ou 3 livros, em que o Cybercultura, que é o livro de 1999, o Pierre Levy lança a ideia que é uma sugestão de mudança de como nós contamos a história humana. Ele estabelece aí que as civilizações foram criadas, e aí estamos falando de civilizações, ele vai falar das civilizações dos sapiens, como vai pensar os sapiens como um grande conjunto, né, que depois o Harari vai usar também, mas o Pierre Levy foi antes, em que a gente vai falar das civilizações, de uma civilização única, né, em que nós introduzimos os gestos, a oralidade, a escrita, os meios eletrônicos de massa e o digital. Então ele vai dividir a história humana de uma nova maneira. Ele vai mostrar que revoluções midiáticas marcam novas civilizações. Depois ele até vai dizer que, no primeiro momento, nós tínhamos uma interação um para um, depois um para muitos, e agora com o digital, muitos para muitos. Então ele vai fazer essas alterações e a partir daí a gente recomeça a contar a história humana. Então o Pierre Levy, ele, digamos assim, abre a possibilidade de começar a dizer algumas coisas importantes para a gente poder analisar o digital. A primeira, que nós temos que ver a espécie como um todo. A segunda, que nós temos que ir para a macrohistória, e a macrohistória são análises milenares, seculares, para poder entender o digital, né? Que a gente tem que ter uma visão antropológica, e ele, inclusive, numa troca de e-mails com ele falou que ele considerava que aquela ciência que ele tinha criado era uma antropologia cognitiva, o estudo das mudanças de mídia e o que significa na cognição. Então ele introduz essa palavra antropologia. A antropologia é o estudo, né, dos macromovimentos humanos, né, e as repercussões que esses macromovimentos têm na espécie como um todo. E aí tem várias áreas da antropologia que vão estudando várias coisas, e o Pierre Levy, então, estava querendo entender as mudanças no cérebro, as mudanças um pouco na linha dos canadenses. Mas ele introduz a palavra, ele introduz a ideia de que a gente precisaria de uma ciência ligada à antropologia. Então ele sai da comunicação, né? Ele já vai dizer, olha, para entender o digital tem que ir para a macrohistória. Então a gente vai caminhar nessa direção. Quando a gente veio para cá e trouxe os canadenses para o Brasil, a gente começou a aprofundar essa conversa, a gente começou a perceber que uma revolução de mídia estava diretamente ligada ao aumento populacional. Então, a gente agregou ao conceito do Pierre Levy que aquela revolução de mídia ela era provocada, ela tinha uma demanda para acontecer, não era uma coisa ao acaso, em função do aumento populacional. E a nova civilização, que ele inclusive aponta, permite a chegada de novos modelos de organização mais descentralizados e mais distribuídos, né? Porque quando ele fala do muitos para muitos, ele não entra na conversa, né, do surgimento de um novo modelo administrativo, como é o caso da uberização. Então a gente saiu da ideia de que a gente ia analisar só a cognição, as mudanças do conhecimento, mas a gente começou a perceber que era um movimento de sobrevivência da espécie.
Uma espécie como a nossa, para sobreviver, precisaria ter uma visão, precisaria fazer determinadas mudanças, né? Quando ele aumenta a população, como é uma tecnoespécie, ela vai precisar fazer revoluções de mídia, mudar a forma de comunicação para mudar a forma de organização. Então aí não caberia mais estudar apenas a cognição, e sim movimentos macro-históricos de sobrevivência. Então aí a gente percebeu, quer dizer, o Pierre Lévy percebeu que não existia uma ciência, foi sugerir a antropologia cognitiva. E nós percebemos que a antropologia cognitiva ainda não era suficiente para entender o digital. E aí a gente então deu um passinho à frente e chamou antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência, ela tem como foco, quer dizer, ela entende o digital como um fenômeno, né, dentro de um fenômeno maior. Então você tem uma espécie que é a única espécie que aumenta a população de forma integrada. Por causa disso, tem que mudar o modelo de comunicação. É a única que muda o modelo de comunicação entre todas as outras. E depois aí muda o modelo de administração. É a única que faz isso também. Obviamente que isso é uma coisa opcional, né? Tem inclusive tribos que até hoje não têm escrita, não quer dizer que isso vai ser obrigatório para todos, mas passa a ser opcional para aqueles que querem estarem à frente, viver com mais qualidade, com mais prosperidade. Vai na opção das pessoas para que aquilo seja possível. Então aí a gente sugere a antropologia da sobrevivência. E aí, quando a gente fala da antropologia da sobrevivência, a gente vê que uma ciência é criada por quê? Porque existe um sintoma, que é um problema, e a gente precisa de um fenômeno para explicar o problema. O médico não estuda a febre, o médico estuda a causa da febre. Então, se a gente está dizendo que as empresas tradicionais estão com problemas, as pessoas não sabem o que vão fazer, etc., tudo isso são os sintomas. Mas qual é o fenômeno? Que as pessoas não estão conseguindo se relacionar bem. É uma revolução midiática. Por que ela acontece? Porque aumentou a população. E qual é a próxima jogada? A próxima jogada vem a mídia e depois novos modelos administrativos. E aí então a gente vai olhando para o passado, comparando, criando padrões para ajudar as pessoas. A antropologia da sobrevivência é a base conceitual da Bimodais. Por isso que a gente é a melhor escola de futurismo do Brasil. Porque a gente está recorrendo às bases científicas para entender o digital. A gente não está indo como o pessoal está fazendo, vai ao mercado, faz pesquisa, vai pesquisa, mas com os mesmos paradigmas, não consegue entender. Tem erros nos paradigmas. E aí você pode participar da nossa escola. Nós temos aí imersões, né? Nossa imersão agora vai até dezembro, nós estamos na imersão, na 4ª imersão, vai até dezembro e recomeça tudo em janeiro, quando a gente refaz o nosso curso, as pessoas têm um novo curso, uma nova visão, e a gente vai caminhando na direção de cada vez ir mais fundo na compreensão do digital e desdobrando, obviamente, em cada um dos setores, como a gente tem feito na educação. Quer participar? Me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.